Oi, tudo bem? Como você está? Eu espero que esteja bem e que você seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu queria falar sobre um assunto que são 4 leis espirituais, porque assim como existem leis físicas que governam o nosso mundo, que governam o universo e que nós estudamos, por exemplo, na escola, como as leis de Newton e as infinitas leis físicas. Existem também leis espirituais que governam e regem o nosso relacionamento com Deus. Então, nós somos seres feitos não somente do físico, da carne, mas também somos seres espirituais. E é importante a gente lembrar disso. E por isso eu quero falar dessas leis que regem esse relacionamento espiritual com Deus, que nós devemos e podemos ter. A primeira lei é que Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para sua vida. O amor de Deus, Ele é tão grande que lá em João 3,16 nós podemos ver que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus por você. É tão grande que Ele deu o seu único Filho para que você não recebesse o destino que você merecia, que eu mereço. Então, Deus passou por isso, Ele entregou o seu Filho por amor a você. E Ele tem um plano para a sua vida. Cristo afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o plano de Deus é um plano bom para a sua vida. É uma vida completa e com propósito, como diz em João 10:10. E com isso, você pode se perguntar: se Deus me ama e tem um plano maravilhoso para minha vida e para a vida de cada um, porque a maioria das pessoas não está experimentando essa vida em abundância. E é aí que vem a lei a segunda lei. Então, a segunda lei é que o homem é pecador e ele está separado de Deus. Por isso, ele não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para sua vida. Então, o homem, nós
somos pecadores. Como diz em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o homem foi feito para ter um relacionamento perfeito com Deus. Porém, por causa da nossa rebeldia e da nossa desobediência, porque nós escolhemos seguir o nosso próprio caminho, o nosso relacionamento com Deus se desfez. E esse estado de independência de Deus, que ele é feito de uma atitude de rebelião e indiferença. Isso é a evidência do que a Bíblia chama de pecado. Então, isso nos afasta daquilo que nós poderíamos estar experimentando com Deus. E nós estamos separados. E a Bíblia diz em Romanos 6:23: o salário do pecado é a morte. A morte também é a separação espiritual de Deus. E Deus é santo e o homem é pecador. Então, há um grande abismo entre esses dois. O homem está continuamente buscando alcançar a Deus de alguma forma. E nós buscamos constantemente isso, alcançar essa vida abundante. A gente tenta ter isso pelo nosso próprio esforço, porque o homem deseja, almeja isso. Almeja uma vida abundante. E nós fazemos isso através do nosso próprio esforço, seja por meio de uma vida reta, ou por boas obras, por caridade, bondade, ou por religião, ou por uma ideologia, ou uma filosofia. Perdão, tive que trocar a minha luz, porque acabou a bateria da outra. Então eu tive que trocar por uma inferior. Mas enfim. Então a terceira lei é o que vai nos mostrar como o problema da separação pode ser resolvido. E a terceira lei é que Jesus Cristo é a única solução de Deus para um homem pecador. E por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para sua vida, que é a lei número 1. Então, nessa lei a gente descobre que Jesus morreu em meu lugar e no seu. Em Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus ressuscitou dentre os mortos e, como diz em 1 Coríntios 15:3, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, seguindo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500. Em João 14:6, que diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus tomou a iniciativa de ligar esse abismo que havia entre nós e Deus
E Deus, quando Ele tomou essa iniciativa, na verdade, de enviar Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, Cristo pagou o preço de nossos pecados para que a gente pudesse ter esse reencontro do homem, outrora pecador, a um Deus santo. Mas por que não é suficiente conhecer essas três leis? Três leis que você já aprendeu. Muita gente já conhece todas essas leis. Então, por que elas não são suficientes? Então, nós vamos para a quarta lei. A quarta lei é que nós precisamos receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador por meio de um convite pessoal. Só então nós podemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para nossa vida. Não basta você saber que Deus enviou seu Filho, não basta você aceitar que Jesus se entregou por você e que Ele faz essa ponte entre nós e Deus. Você precisa fazer um convite pessoal, individual, para que Ele seja o Senhor da sua vida. Então, em João 1,12, nós temos que, contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós precisamos receber a Cristo. E ao contrário do que muitas pessoas dizem, que somos todos filhos de Deus, isso não é verdade, de acordo com a Bíblia e de acordo com o próprio Deus. São filhos de Deus aqueles que creem e recebem o Filho, que é Jesus. Se você não crê e você não recebe Jesus, você não é filho de Deus. Você é uma criatura de Deus, porque Deus te criou e Deus te formou. Mas você adquire o direito de filho de Deus quando você recebe e crê no nome de Jesus. E em Efésios 2, 8, 9 diz: mas vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então nós somente podemos receber Jesus pela fé. Não é por fazer o bem, não é por termos obras, por doarmos, por fazermos caridade. É pela sua fé que você é salvo e que você recebe ao Senhor. E a gente recebe por meio de um convite pessoal, como eu falei. Cristo afirma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Então você que tem que abrir a porta para Jesus entrar. Receber a Cristo implica arrependimento. Significa deixar de confiar na sua própria capacidade para se salvar, crendo que Cristo é o único que vai ter o poder de perdoar. E apenas saber que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz, não é o suficiente. É necessário receber a Cristo pela fé. E isso é uma decisão pessoal. Não basta só saber ou acreditar. Você precisa decidir.
pensando nisso, imagina que existem dois tipos de vida. Uma vida que é uma vida que é controlada pelo seu próprio eu. E o eu, você, está no centro. E Cristo está de fora. E nessa vida existem seus interesses que são controlados pelo eu. E o seu eu geralmente ele causa grande bagunça e discórdia e frustração. Então a sua vida acaba ficando desorganizada e fora de controle. Em uma vida em que você se coloca de fora da cadeira, de fora do trono da sua vida, e Cristo está no centro, os seus interesses acabam sendo controlados por Cristo e automaticamente há uma harmonia ao controle de Cristo e de Deus em todas as áreas. Então, quando você coloca o Senhor Jesus no centro da sua vida, todas as áreas dela podem ser reorganizadas. Qual dos dois círculos, então? Qual dos dois? Qual das duas vidas representa melhor a sua vida nesse momento? Qual deles você gostaria que representasse? Uma vida em harmonia, em que todas as áreas se encaixam e funcionam bem, ou a vida em que você está no centro, mas tudo está de alguma forma bagunçado, não funciona perfeitamente bem. Você pode, nesse exato momento, enquanto você está aí relaxando, talvez para dormir ou para descansar, desligar a mente, nesse exato momento você pode receber a Cristo em uma oração, se você decidir, se você quiser, porque orar é falar com Deus e Deus conhece o seu coração e Ele está mais interessado na atitude dele do que nas suas palavras. Ele uma oração sincera do coração vale mais, porque ela mostra qual é o seu desejo de verdade. Então, se você quiser fazer essa oração, você pode fechar os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. E repita comigo. Jesus, eu preciso do Senhor. Eu abro a porta da minha vida e recebo a Ti como meu Senhor e Salvador. Obrigada por ter morrido na cruz para me perdoar os meus pecados, por me dar a vida eterna, por me aceitar como eu sou. Tome conta da minha vida, faça de mim a pessoa que deseja que eu seja. Amém. Então, se você deseja receber a Cristo, faça essa oração e Cristo entrará
como Ele prometeu. E aí você pode se perguntar: como eu sei que Cristo está em minha vida? Se você recebeu Ele, Cristo, em seu coração, de acordo com a promessa de Apocalipse 3:20, Cristo, Ele está habitando em você. Cristo, Ele disse que entraria na sua vida, então por acaso Ele te enganaria. Então, como você sabe então que Deus respondeu a sua oração? Você sabe por meio da fidelidade do próprio Deus e de sua palavra, que Ele não mente. E a Bíblia promete vida eterna para todos os que recebem a Cristo. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 1 João 5:11. Para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então, agradeça sempre a Deus, porque Cristo habita dentro de você. E Ele nunca vai te deixar. Você pode saber que Cristo habita em sua vida e que você tem a vida eterna no momento em que você convidou verdadeiramente a Ele para ser o seu Senhor. E Ele não te decepciona. Ele não te decepciona. Nessa caminhada é importante você não depender das suas emoções, porque imagine uma locomotiva em que se tem o fato, fé e a emoção. A locomotiva, ela vai correr com o vagão da emoção sem ele. Então, seria inútil você tentar fazer um vagão puxar o trem. Isso não pode acontecer. Não é possível. Então, da mesma forma, você que decidiu se tornar um cristão, você não pode depender de sentimentos ou de emoções, mas colocando a sua fé, confiança na fidelidade de Deus e nas promessas da palavra. As promessas. A nossa autoridade é a promessa da palavra de Deus, não as nossas emoções. O cristão deve viver pela fé e não pelo sentimento. O fato e a fé, o fato é Deus e a sua palavra. Ele é a cabeça da locomotiva. Então, é Ele que puxa o trem. Logo depois vem a nossa fé, que é a nossa confiança em Deus e na palavra. E a emoção deve ser apenas o resultado da nossa fé e da nossa obediência. Então, agora que você
recebeu a Cristo, várias coisas aconteceram. Vou listar algumas delas. Cristo entrou na sua vida. Cristo entrou na sua vida. Seus pecados foram perdoados. Seus pecados foram perdoados. 3. Você se tornou filho de Deus. Agora sim, você verdadeiramente pode dizer que é um filho de Deus. Você recebeu 4. Você recebeu a vida eterna. Você recebeu a vida eterna. E 5. Você começou a viver uma nova vida. Então, será que você consegue pensar em algo melhor do que receber a Cristo em sua vida? Contando todas essas coisas que eu acabei de citar. Então, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele fez e faz por você. E esse próprio ato revela a sua fé. A sua gratidão revela a sua fé. Então, tem algumas sugestões se você deseja crescer espiritualmente, que são essenciais, porque o crescimento espiritual é um resultado de se confiar em Jesus. E o justo, ele viverá pela fé, como diz em Gálatas 3. E uma vida de fé vai te capacitar a confiar em Deus de maneira crescente. Em todos os aspectos. Então, a primeira coisa é conversar com Deus em oração. Isso vai te fazer crescer espiritualmente. Depois é reservar tempo para ler a Bíblia diariamente. Isso também vai te fazer crescer. Estar disposto a obedecer à vontade de Deus. Não tem como você crescer espiritualmente se você não quer obedecer. E ser sensível às necessidades dos outros. Seja sensível ao que seu próximo precisa. Contar a outros sobre Jesus. Espalhe a notícia. Espalhe as boas novas. Conte sobre Jesus. Conte sobre esse Senhor que você aceitou na sua vida. E esperar de Deus a orientação para a sua vida. Às vezes a gente quer guiar nossas vidas pelo nosso braço, pela nossa vontade. Mas, para você crescer espiritualmente, você precisa esperar de Deus a orientação e receber o poder do Espírito Santo para uma vida abundante. O poder do Espírito Santo para uma vida abundante que Deus quer que você tenha. E a Bíblia nos diz para que nós não deixemos de nos reunir. Em Hebreus 10:25. Então, abraça. Um braseiro se mantém acesa por um bom tempo. Mas se você tira a brasa do braseiro, ela se apaga.
E o mesmo acontece com o nosso relacionamento com os outros cristãos. Se você não participa de uma igreja onde Cristo é honrado e a Bíblia é verdadeiramente pregada, então tome a iniciativa de começar a frequentar uma regularmente a partir dessa semana. E decida estar em comunhão, porque isso também é uma orientação. Então, se essa palavra, se essas leis e a mensagem que ela traz foi importante para você, passe ela para alguém, compartilhe a mensagem e não se esqueça que agora você é um filho de Deus. Deixe seu comentário, seu like e te vejo no próximo vídeo.